Disciplina: Organização e Políticas de Saúde. Aula 10. Dados e informações em saúde. Apresentação. Nesta aula será compreendido o Sistema de Informação em Saúde. Serão discutidos vários sistemas como o Sistema de Informações sobre Mortalidade, SIM, que é o mais antigo sistema de informação de saúde em funcionamento no país, e também o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, SINAS, o Sistema de Informações de Agravos de Notificação, SINA, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, SH-SUS, o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, SA-SUS, o Sistema de Informações da Atenção Básica, SIAB, o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização, CIPENE, o Sistema de Informações de Malária, SISMAL, e outros. Serão abordados os indicadores de saúde, destacando os demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura. E finalizaremos estudando os conceitos e fundamentos para o planejamento em saúde. Objetivos: identificar os sistemas de informação em saúde, discriminar os indicadores de saúde, produzir análises sobre o planejamento em saúde, distinguir os elementos básicos dos conceitos e fundamentos para o planejamento em saúde. Sistemas de informação em saúde. Os dados obtidos em saúde servem de material para a produção de informação. A vigilância epidemiológica trabalha com a coleta, análise e disseminação de informações relevantes para a prevenção e o controle de um problema de saúde pública, ou seja, ela depende que os dados cheguem para dar a continuidade ao processo de trabalho. Mas de que maneira esses dados são registrados? Quem deve preencher estes dados? Para onde enviá-los? Principais dados para análise de situação de saúde. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema de Informação em Saúde, ou SIS. Eu sou a professora Marília e nesse vídeo eu queria passar aqui um pouquinho para vocês o que é o SIS, a importância do SIS e qual a relação do SIS com o DataSUS. Então, como a própria sigla diz, né? SIS significa o Sistema de Informação em Saúde. Para que ele serve? O Sistema de Informação em Saúde, ele serve para levantar dados a respeito da promoção de saúde, de como está a saúde de uma determinada população. Então, significa os atendimentos que foram realizados, significa a prevalência e incidência de doenças no território nacional, significa os tipos de atendimento, de tratamentos realizados para a população, o número de atendimentos, taxas, né, as taxas de mortalidade, taxas de natalidade, entre outros indicadores. Tudo isso vai para um sistema de informação em saúde. Esse sistema de informação, ele serve para que o planejamento da gestão do Sistema Único de Saúde possa ser realizado. Então, nós podemos dizer que para qualquer gestão, né, de organizações de uma forma geral, nós temos uma situação atual, em que há um ponto de partida, né, para que essa situação aconteça, um ponto de partida para que uma determinada ação ocorra e um ponto de chegada, né, que é a situação futura, a situação em que há uma meta, né, que a gente quer buscar. E ao longo, dentre a situação atual até a situação futura, nós temos aí um caminho a ser percorrido, tá? Então, há uma transformação que deve acontecer. Para que essa transformação aconteça, para que eu consiga ter uma linha de base de informações desse ponto de partida, para então determinar um ponto de chegada, eu preciso de informação. Então, tudo é baseado nas evidências, né, nas informações que nós temos. Planejar significa compreender onde nós estamos até o ponto onde a gente quer chegar. E ainda, como nós vamos fazer para chegar a esse ponto, tá? Então, é fundamental. Essas informações, elas são fundamentais e são importantes para que esse planejamento possa acontecer, para que se possa compreender qual é a situação atual e aí planejar a situação futura onde se quer chegar. E assim transformar esses dados em ações. O que fazer
para chegar até essa informação, até essa situação futura, tá? O DataSUS é o sistema de informação do Sistema Único de Saúde e ele é utilizado para agregar, para armazenar todas essas informações que são utilizadas em vários outros sistemas. Então, dentro dos sistemas de informação em saúde, existem sistemas específicos que vão coletar dados de cada situação, tá? Então, por exemplo, alguns sistemas de saúde relacionados à saúde do idoso, alguns programas em si, né? Por exemplo, onde a gente coloca a taxa de natalidade, quantos nascidos vivos nós tivemos, quantos meninos, quantas meninas, aconteceu alguma coisa, né, no meio do caminho desses recém-nascidos, o que aconteceu? Então, todas essas informações são colocadas nesses sistemas de saúde e cada sistema vai ser responsável por fazer a gestão, né, dessas informações em si. As informações, o sistema de informação em saúde funciona da seguinte forma. Então, primeiro, há o armazenamento dessas informações elas são coletadas, é importante alimentar esses sistemas, por quem? Pelos próprios profissionais da saúde que utilizam, que trabalham ali no Sistema Único da Saúde e dos cidadãos que também o utilizam. Então, cada cidadão que utiliza o Sistema Único de Saúde precisa ter o Cartão Nacional de Saúde, né, o cartão SUS. E nesse cartão ele possui um número e dentro desse número, nesses sistemas, todo tipo de atendimento que é feito, né, tudo que acontece com ele dentro da saúde em si é registrado. Mesmo os nascidos, as pessoas que nascem geralmente já saem da maternidade com o Cartão Nacional de Saúde, já saem com o número de registro dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Para que possa dar continuidade aos demais atendimentos que podem acontecer, tá? E ainda, feito esse armazenamento, alimentar esses bancos de dados ao processamento dessas informações, então, compreender o que esses dados dizem, para quê? Para fazer o quê? Para, então, analisar, né, esses dados e tomar decisões com base neles. Então, com base em evidências, compreender quais são os próximos passos, quais são as ações que devem ser tomadas para alcançar uma determinada meta, uma situação futura, tá? Uma crítica relacionada aos sistemas de informação em saúde é que muitos profissionais acabam não tendo capacitação sobre como colocar esses dados nos sistemas. E ainda, há tantos dados que muitas vezes eles ficam perdidos, né? Então, como utilizar esses dados? De que forma esses dados podem gerar resultados, gerar índices para tomada de decisão? Existem dados sim que são utilizados, né, que são claramente vistos ali, mas existem mais informações, dados que são coletados nesses sistemas que ainda acabam ficando mais perdidos, né, ou que não são utilizados da forma mais adequada. E, portanto, há uma crítica relacionada a isso, que ainda nós temos falhas nesses sistemas de informação de saúde que impactam aí na gestão de um modo geral. Vale a reflexão, né, a importância dessas informações, de ter essas informações e mais ainda, o que fazer com essas informações, né, ter a capacitação dos próprios recursos humanos, dos profissionais que estão coletando esses dados, de colocar esses dados nos sistemas e ainda de como fazer a compilação desses dados. Esses dados indicam o quê? Para conseguir ter indicadores e tomar decisões adequadas para a melhoria da gestão do Sistema Único de Saúde em si. Bons estudos, pessoal, e até mais! Para análise de situação de saúde. Mas de que maneira esses dados são registrados? Quem deve preencher estes dados? Para onde enviá-los? Principais dados para análise de situação de saúde. 1. População. Número de habitantes, idade, sexo, raça, etc. 2. Socioeconômicos. Renda, ocupação, classe social, tipo de trabalho, condições de moradia e alimentação. 3. Ambientais. Poluição, abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta e disposição do lixo. 4.
Serviços de saúde. Hospitais, ambulatórios, unidades de saúde, acesso aos serviços. 5. Morbidade. Doenças que ocorrem na comunidade. 6. Eventos vitais. Óbitos, nascimentos vivos e mortos, principalmente. Os dados trabalhados transformam-se em informação. Informação é entendida como o conhecimento obtido a partir dos dados, ou o dado trabalhado, ou o resultado da análise e combinação de vários dados, o que implica em interpretação por parte do usuário. É uma descrição de uma situação real, associada a um referencial explicativo sistemático. A informação deve ser entendida como um redutor de dúvidas, sendo essencial para a tomada de decisões, pois é um instrumento que possibilita a detecção de situações prioritárias em saúde e serve para a gestão de serviços como base para implantação, acompanhando e avaliação em saúde. A informação é gerada a partir dos dados coletados separadamente para cada tipo de agravo ou situação. Temos dados de morbidade e de mortalidade. As informações geradas por eles apresentam vantagens e limitações conforme veremos adiante. Alguns são gerados pelo próprio setor de saúde continuamente. O que faz o SIS? A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde, SIS, como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, a divulgação e inclusive recomendações para a ação. É necessário existir mais de um sistema de informação para podermos registrar os diversos tipos de dados obtidos. É necessário o conhecimento de todos os passos de cada etapa de um sistema de informações para assegurar a fidedignidade das bases de dados e a sua utilização total. Sistema de Informação em Saúde. Fonte: Stockett Shutterstock. Principais sistemas de informação na saúde. Quais são os principais sistemas de informações utilizados? Sistemas de informações epidemiológicas. SIN, SINAS, SINA. Sistemas de informações assistenciais. Produção de serviços, SH, SUS e SA, SUS. Sistemas de informação em saúde. Sistemas de informações de gerenciamento OSPUB e GIL. Cadastros nacionais. CNIS, CNS, Cartão SUS, IBGE. Sistema de Informação sobre Mortalidade, SIM. É alimentado pela Declaração de Óbito, utilizado para estudos de mortalidade, vigilância de óbitos, infantil, materno, etc. Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINAS. É alimentado pela Declaração de Nascido Vivo, sendo utilizado para o monitoramento da saúde da criança, vigilância à criança de risco. Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação, SINA. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINA, é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, Portaria número 104 de 25 de janeiro de 2011. Sistema de Informações Ambulatoriais, SA, SUS. Oferece aos gestores estaduais e municipais de saúde, em conformidade com as normas do Ministério da Saúde, instrumentos para a operacionalização das funções de cadastramento, controle orçamentário, controle e cálculo da produção e para a geração de informações necessárias ao repasse do custeio ambulatorial, RCA. Oferece também informações para o gerenciamento de capacidade instalada e produzida, bem como dos recursos financeiros orçados e repassados aos prestadores de serviços. Sistema de Informações Hospitalares, SH, SUS. O sistema que processa as IHS dispõe de informações sobre recursos destinados a cada hospital que integra a rede do SUS, as principais causas de internações no Brasil, a relação dos procedimentos mais frequentes realizados mensalmente em cada hospital, município e estado, a quantidade de leitos existentes para cada especialidade e o tempo médio de permanência do paciente no hospital. Suas informações facilitam as atividades de controle e avaliação e vigilância epidemiológica em âmbito nacional,
e estão disponíveis para consulta, através de produtos desenvolvidos pelo DataSUS. Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB. O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para processar as informações sobre a população visitada. Estas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. Os relatórios que o SIAB emite permitirão conhecer a realidade sociossanitária da população acompanhada, avaliar a adequação dos serviços de saúde oferecidos e readequá-los, sempre que necessário, e, por fim, melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, CIPN. O objetivo fundamental do CIPN é possibilitar aos gestores envolvidos no programa uma avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional vacinado, que são agregados por faixa etária em determinado período de tempo, em uma área geográfica. Por outro lado, possibilita também o controle do estoque de imunos necessários aos administradores, que têm a incumbência de programar sua aquisição e distribuição. OSPUG. OSPUG é o Sistema Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar que fornece soluções de tecnologia da informação para gerenciamento, gestão e controle social do SUS em unidades hospitalares. GIL. O GIL, Gerenciador de Informações Locais, destina-se à informatização da rede ambulatorial básica do Sistema Único de Saúde, SUS, auxiliando na administração dos seus processos e fornecendo informações sobre a morbidade da população atendida, subsidiando os gestores nas tomadas de decisões. Permite o monitoramento e o planejamento contínuo do sistema. Sistema de Saúde no Município. CNIS. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNIS, é base para operacionalizar os sistemas de informações em saúde, sendo estes imprescindíveis a um gerenciamento eficaz e eficiente. Propicia ao gestor o conhecimento da realidade da rede assistencial existente e suas potencialidades, visando auxiliar no planejamento em saúde, em todos os níveis de governo, bem como dar maior visibilidade ao controle social a ser exercido pela população. Atenção! Existem outros sistemas como, por exemplo, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, Sistema de Informação sobre Acidentes de Trabalho, SISCAT, Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, SISÁGUA. Indicadores de Saúde. Para o professor Maurício G. Pereira, o indicador de saúde deve revelar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população. Indicador, usado para medir aspectos não sujeitos à observação direta, como saúde, normalidade, felicidade. Indicam aspecto como, por exemplo, mortalidade. Índice, expressa situações multidimensionais. Índice de Apgar, Índice de Desenvolvimento Humano. Indicador de Saúde. Fonte, Irina Strelnikova Shutterstock. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Marília e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre indicadores de saúde. Você já parou para pensar o que é um indicador? Vamos definir primeiro o que é um indicador, tá? Então você pode ter alguns dados, alguns fatores que indicam alguma coisa, que querem te dizer alguma coisa. O indicador de saúde nada mais é do que um parâmetro que significa, que tem um significado para nós. Pode ser um indicador que vai nos dizer se aquela população ela é saudável ou não, se existe alguma doença que merece mais atenção ou não, se existem taxas, números, dados que devem ser olhados com atenção e que vão ali nos indicar ações que devem ser tomadas, intervenções que devem ser feitas. Então, um indicador de saúde é um parâmetro, um dado, que me leva, que me faz pensar ali, que me faz ter indícios de que alguma coisa precisa ser feita a respeito de um determinado assunto. Vamos supor, né, nós temos ali indicadores como a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, que podem ali me dizer
que eu preciso de algum tipo de intervenção. Para isso, para compreender os indicadores de saúde, nós temos uma coisa que se chama matriz de indicadores de saúde. Essa matriz de indicadores, que você pode ter acesso na internet mesmo, tem a definição do indicador, ou seja, o que é aquele indicador, porque por mais que eu coloque lá, taxa de natalidade, o que quer dizer isso? Lá na matriz está explicado, né? Então, são os bebês que nascem vivos ali numa determinada população, numa determinada região, né? Então, taxa de natalidade daquela região, ou do país, ou do estado, enfim. Eu preciso determinar também onde que eu vou estudar essa taxa em si, tá? Esse número, esse indicador. Tem também como fazer esse cálculo, tem a fonte, o que ele quer dizer e como ele pode ser usado. Fonte é onde ele pode ser coletado, esse indicador, e como que ele pode ser utilizado. Tá? Então, nessa matriz de indicadores, você tem uma diretriz a respeito do que você pode utilizar para essa tomada de decisão, para essas ações futuras. Tá? Nós temos alguns exemplos de indicadores de saúde, como a taxa de natalidade, como eu disse, taxa de mortalidade, taxa de envelhecimento, né, índices de prevalência de determinada doença, incidência de certas doenças. Então, tudo isso, essas taxas, esses indicadores, esses dados, vão servir para que a gente possa tomar decisões a respeito de uma certa população, né, para a promoção da saúde. Então, de que forma o indicador de saúde pode ser utilizado? Quando nós falamos de planejamento significa eu compreender uma situação atual, eu ter um cenário atual e pensar numa situação futura para melhorar esse cenário, né, num processo de melhoria contínua. Isso faz parte da gestão de qualquer organização. Então, os indicadores, eles me dão ali uma linha de base. Como que está, por exemplo, um indicador de saúde, né? Como que está a saúde em determinados pontos, em relação a determinadas doenças, aos nascidos vivos, aos nascidos e que apresentam algum tipo de doença, ou aquelas pessoas que vieram a óbito. Então, quando eu digo para vocês que as pesquisas mostram que mais da metade da população faleceu por conta de complicações de doenças crônicas não transmissíveis, as DCNT, de pessoas entre 30 a 69 anos, eu tenho um indicador. Então, significa que as pessoas entre 30 e 69 anos que faleceram, que houve registro lá no Sistema de Informação de Saúde, apresentaram alguma doença crônica não transmissível, tá? E, portanto, foram causadoras, e que há uma constatação de que essas doenças foram causadoras da morte. Eu tenho um indicador importante. Significa que essas doenças, elas precisam ser olhadas, tratadas, diagnosticadas e ainda prevenidas, porque são fatores de risco importante. Têm levado as pessoas a óbito, tá? Então, o indicador de saúde, ele serve para que a gente possa fazer essa linha de base, entender a situação atual, compreender algumas causas, né, verificar as evidências de uma determinada situação e pensar em situações futuras. O que fazer para chegar a uma certa situação que se considera ideal ou a uma meta, tá? Então, o indicador, ele vai auxiliar no planejamento estratégico, na tomada de decisão, no planejamento de ações. E ainda para ver se essas ações tiveram um efeito positivo. Então, se eu tenho um determinado indicador num ano e depois de 2 anos eu vou verificar esse indicador, o mesmo indicador, eu posso ter, por exemplo, uma queda de mortalidade infantil, isso significa que determinadas ações resultaram na queda desse indicador, que seria um indicador que traz algo negativo, né? Mortalidade infantil. Então, eu quero diminuir esse índice. Se eu tenho essa diminuição, e uma diminuição significativa, eu posso dizer, então, que as ações tomadas tiveram efeito, né? Eu consegui mexer nesse índice de alguma forma. Então, os indicadores são de extrema importância, o monitoramento dessas informações é de extrema importância para a própria gestão do Sistema Único de Saúde e para o planejamento
das ações em saúde. Bons estudos, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais. Morbidade. A epidemiologia descreve os agravos à saúde da população a partir de dois conceitos-chave: incidência e prevalência. Incidência. Frequência de casos novos de determinado agravo à saúde, em um determinado período de tempo. Prevalência. O verbo prevalecer significa ser mais, ter mais valor, preponderar, predominar. Prevalência indica a qualidade daquilo que prevalece, portanto, prevalência implica em acontecer e permanecer existindo num momento considerado. Casos prevalentes são os anteriormente diagnosticados, casos antigos, mais aqueles que foram descobertos posteriormente, casos novos, retirando-se as curas e os óbitos. A prevalência, como ideia de acúmulo, de estoque, indica a força com que subsiste a doença na população. É uma medida mais utilizada para avaliação de doenças crônicas. Coeficiente de mortalidade geral, comigo. É utilizado na avaliação do estado sanitário de áreas determinadas. É prejudicado pela qualidade de registro de dados, subnotificação de óbitos, estimativas erradas de população. Coeficiente de mortalidade infantil, CEMI. É calculado pela estimativa do risco que as crianças nascidas vivas têm de morrer antes de completar 1 ano de idade. Coeficiente de letalidade. Transição entre um indicador de morbidade e mortalidade. Mede o poder de uma doença determinar a morte. Planejamento em saúde. O planejamento em saúde é um instrumento de gestão que permite aperfeiçoar o desenvolvimento institucional, ou seja, melhora o desempenho, aperfeiçoa a produção e, consequentemente, eleva a eficácia e eficiência dos sistemas. Planejar consiste em questionar e procurar respostas às variadas perguntas. Quais os questionamentos que você levantaria? Caso você tenha pensado em o que, por que, como, quando, com quem e com o que, você está no caminho certo. Saiba mais. O planejamento em saúde deve estar voltado para o futuro. As necessidades de saúde mudam de acordo com as mudanças ocorridas em uma sociedade. Deve ter objetivos determinados, ter um foco para atuação e ter caminhos ou ações alternativas para a ação, isto é pensar estrategicamente. O plano é o detalhamento deste processo, isto é, detalhamento entre a situação atual e a desejada. Algumas etapas desse processo são: entender um sistema, avaliar capacidades, formular metas e objetivos, formular cursos para ação, avaliar a efetividade das ações, planejamento normativo ou de políticas. É responsabilidade do nível central do sistema, no caso do setor da saúde, de competência do secretário municipal. Planejamento em Saúde, volume 2 Francisco Bernardini Tancredi, Suzana Rosa Lopes Barrios, José Henrique German Ferreira. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. Série Saúde e Cidadania. Planejamento estratégico. Indica os meios, estratégias, pelos quais se julga que seja possível atingir as metas desejadas de médio e longo prazos. Define a estrutura sistêmica para a ação organizacional e as medidas de efetividade, indicadores, para análise dos resultados. Planejamento em Saúde, volume 2 Francisco Bernardini Tancredi, Suzana Rosa Lopes Barrios, José Henrique German Ferreira. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. Série Saúde e Cidadania. Planejamento tático operacional. Como seu nome já diz, refere-se ao desenvolvimento de ações, planos, que permitam organizar a execução das estratégias planejadas em outro nível de planejamento. Indica como colocar em prática as ações previstas. Planejamento em Saúde, volume 2 Francisco Bernardini Tancredi, Suzana Rosa Lopes Barrios, José Henrique German Ferreira. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. Série Saúde e Cidadania.
Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de planejamento estratégico e da importância disso para a gestão de qualquer organização e no caso do Sistema Único de Saúde. Eu sou a professora Marília e hoje nesse vídeo nós vamos conversar a respeito disso, para compreender um pouco sobre o que é o planejamento estratégico e da importância de falar disso quando falamos de gestão de um sistema tão grande quanto o Sistema Único de Saúde, de uma organização tão complexa e que atende tantas pessoas. Então, o que é o planejamento estratégico em uma organização? Então, toda grande corporação, as empresas de uma forma geral, trabalham com planejamento estratégico. Significa que elas olham lá na frente, no futuro, pensando nas ações que devem ser realizadas para se chegar a um determinado objetivo. Então, planejar de forma estratégica é pensar ações que serão feitas para alcançar um determinado objetivo. É estratégico porque essas ações não são soltas, né? Elas não acontecem do nada, elas são planejadas e elas são estratégicas justamente porque serve para alcançar uma determinada meta, né? Alcançar um determinado objetivo estabelecido. Nós podemos dizer que o planejamento estratégico, ele trabalha com metas no curto, no médio e principalmente no longo prazo. Então as grandes empresas já têm estratégias, por exemplo, para daqui 10 anos, né? Para daqui 20 anos, e também pensam para o curto e médio prazo, para daqui 1 ano, para daqui 5 anos e assim por diante. Então, quais ações que devem ser tomadas para se chegar a um determinado objetivo? Uma grande empresa pode pensar no número de vendas, né? Então, ela tem um determinado número de vendas hoje e ela quer duplicar esse número de vendas em 3 anos. Isso é uma meta, né? Só que ela não vai duplicar esse número de vendas simplesmente se ela deixar as ações soltas. Existem ações que precisam ser feitas, existem decisões que precisam ser tomadas, trabalho a ser feito para que essa meta seja alcançada em 3 anos. Então, eu preciso colocar uma meta e eu preciso colocar um prazo para que ela seja atingida. Isso é um planejamento estratégico, tá? E no Sistema Único de Saúde, como estamos falando de uma grande organização, também é necessário pensar de forma estratégica. Então, existem índices que nos mostram a situação atual da saúde em si e qual seria o ideal, né? Onde a gente gostaria de chegar. É claro que eu não posso dizer que eu quero que o nível seja 0, por exemplo, de a incidência de certa doença, mas sim diminuir de forma significativa essa incidência. Eu posso colocar isso como meta. E ainda essas metas devem ser ali possíveis de serem alcançadas e num prazo que seja considerável, né? Porque essas metas, esses objetivos, eles resultam de ações que são feitas a cada dia. Então demora, é um processo. Existem metas, portanto, no curto prazo, que são mais rápidas, as metas no médio prazo e no longo prazo, tá? E quais são os passos de um planejamento estratégico? O que nós precisamos pensar quando falamos da gestão de uma organização? O que precisa ser pensado? Primeiro, ponto de partida. Onde nós estamos? Da onde a gente parte? Qual que é a nossa situação atual? Aí nós temos que traçar a meta em si. Onde a gente quer chegar, né? Qual que é o nosso ponto de chegada? Nós temos que pensar no caminho para isso, né? Então, nós temos uma diferença entre a situação atual e onde se quer chegar. Qual que é o processo? O que nós vamos fazer? Quais ações serão feitas para se chegar a essa meta? Eu diria que seria o passo mais importante do planejamento estratégico, porque é a hora que você vai pensar no que vai ser feito, nas ações, né? O que vai fazer você alcançar essa meta. E, por fim, precisa fazer uma avaliação. Deu certo? Nós fizemos de forma correta? O que deu errado? Então, esse monitoramento do desempenho é fundamental também. Então, os indicadores de saúde, eles servem para que a gente tenha essa linha de base, onde nós estamos, a gente possa programar metas e ainda fazer esse monitoramento ao longo do processo para verificar se os índices estão modificando. Se não há modificação do índice
Ou se ele tem uma repercussão negativa, por exemplo, a taxa de mortalidade está aumentando e mesmo com as ações que eu programei continuam aumentando, significa que essas ações não estão repercutindo efeito no que precisa. Então, os índices eles servem para esse monitoramento de desempenho dessas ações. Então, os programas do governo, quando você entra lá no Ministério da Saúde, existem uma série de programas do governo para atacar os pontos tidos como principais ali para melhorar a promoção da saúde de uma forma geral. Então, nós temos um ponto, isso foi feito de um ponto de partida, ou seja, do estudo da situação atual ou de quando esses programas foram elaborados. Existem metas ali e ações que estão sendo feitas para que essas metas sejam alcançadas. Então, todos esses programas têm um objetivo. E esses indicadores, os indicadores de saúde, me dizem se as ações estão repercutindo efeitos ou não, tá? Se não estiver, alguma coisa precisa ser modificada, reformulada e repensada. É assim que funciona, então, o planejamento estratégico. E, portanto, o planejamento estratégico em saúde deve ser pensado dessa forma, né? Então, pensar a situação atual da saúde, as ações que precisam ser feitas até alcançar uma determinada meta, ok? E com base nisso tudo, queria fechar esse vídeo com uma reflexão sobre os desafios que o Sistema Único de Saúde já enfrentou e ainda vai enfrentar, tem enfrentado e ainda vai enfrentar. Nós temos ali, na Constituição Federal de 88, um Sistema Único de Saúde que tem muitos pontos positivos, né, que seria a saúde de qualidade para todos. Mas nós sabemos no nosso dia a dia que isso não acontece de fato. Então, o Sistema Único de Saúde, os gestores, todos os profissionais envolvidos e os próprios usuários enfrentam aí desafios importantes desse sistema. Existem lugares que o SUS funciona muito bem, mas existem lugares ainda que os desafios são muitos e que há muitas coisas ainda a serem melhoradas e que o processo não pode parar, né? Então, convido você a refletir sobre esses desafios. Hoje, o Sistema Único de Saúde atende aí, basicamente, os 200 milhões de brasileiros, né, em média. É um dos sistemas únicos de saúde, um sistema de saúde maior, um dos sistemas maiores do mundo. E como fazer, que tipo de ações, quais ações aí que nós podemos colocar em prática para melhorar o SUS. É claro que é uma questão extremamente complexa, que as ações não são simples, mas que essa reflexão e essa luta, essa busca pela concretização do que está lá na Constituição deve sempre ser realizada. É isso, pessoal. Bons estudos e até mais. Conclusão. A disciplina está chegando ao fim, mas os questionamentos continuam. Há certeza e incertezas no cenário nacional e internacional sobre políticas de saúde também. Que em um futuro não muito distante os acertos na atenção à saúde da população brasileira sejam para a maioria das pessoas que vive neste país. Motivação. Fonte: Robert Knecht Shutterstock. Atividade 1. O que está por detrás da ideia do planejamento estratégico em saúde? Gabarito. Buscar soluções sustentáveis. É preciso que os gestores em saúde busquem soluções para os problemas de saúde da população da região, através de uma escuta aberta com a população, com os profissionais de saúde e outros gestores. O debate e as discussões nos conselhos municipais de saúde são fundamentais para o entendimento dos problemas que acometem a população. É necessário observar a região e buscar outras informações. A informação servirá de insumo para o planejamento. Pesquisar sobre os indicadores de saúde e discutir com os profissionais de saúde capacitados para o entendimento sobre todas as medidas adotadas ou não até o momento para a busca da solução dos casos. Realizar o planejamento das ações baseado em todas as construções realizadas, em busca da superação dos problemas e de soluções sustentáveis, onde o dinheiro a ser investido seja para resolver os problemas de saúde da região. Créditos.